Você pode abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 22. Primeiro de Reis 22. Continuamos, hoje é o último domingo, no qual falamos sobre o tema o que te define, o que define você, o que você preferir. E esse texto fala de um dos aspectos que pode, infelizmente, muitas vezes, definir a vida de algumas pessoas que se dizem cristãs. É um alerta da palavra de Deus para todos nós que estamos aqui. Eu quero de maneira especial hoje agradecer a igreja. A igreja, pelo menos em relação a outros cultos às 18 horas, veio bastante gente. Sinal que a gente pode vir também no culto das 18 horas, não é isso mesmo, irmãos? Então, se você notar, tem poucos espaços vazios com as crianças e adolescentes que saíram. Espero que não tenha sido só porque as crianças foram cantar, né? Espero que tenha sido só por isso. Mas por estar aqui para querer também ouvir a palavra de Deus e adorá-lo. 1 de Reis, capítulo 22, nós vamos ler versículos saltados. Se você quiser depois, lá em casa, você pode, para rever a mensagem de hoje, ler o capítulo todo, mas nós vamos ler os versículos principais para o texto de hoje, porque é um capítulo longo, eu tentei resumir o máximo possível para que a gente pudesse ter o essencial para a mensagem dessa tarde e noite. 1 de Reis 22, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9, primeiramente. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo à peleja, a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos homens, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetize a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti.
Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto vós, todos os povos. Subiram o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, Ramote e Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Versículo 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. Versículo 49. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, nessa noite clamamos em nome de Jesus que o Senhor venha falar ao nosso coração por intermédio da sua palavra. Ajuda-nos a entender a tua vontade, a praticar o teu querer, a sermos transformados no poder do teu Santo Espírito, para que a cada dia a luz de Cristo resplandeça em nossa face, em todo o nosso ser. Perdoa as nossas faltas e santifica-os na tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Carnaval, queridos, é a oportunidade de se esconder por detrás de uma máscara, a fim de não ser reconhecido e também poder atingir os objetivos mais sórdidos que o ser humano pode ter em seu coração. No carnaval, as pessoas por trás da fantasia não só se disfarçam, mas mostram o que realmente é o ser humano. E aquilo que o ser humano escondido é realmente capaz de fazer em todo o seu potencial maligno e pecaminoso. Enfim, no carnaval, as pessoas acabam por se tornar naquilo que não são, para no fundo fazer aquilo que a sua inclinação é e deseja realizar e fazer. Pensando na vida de alguns cristãos, muitos deles não precisam da festa de carnaval para se disfarçar. Na realidade, vivem vidas duplas e são incapazes de definir o que realmente são, mesmo sabendo da parte de Deus o que deveriam ou o que devem ser. Estão tão distantes dele
que na verdade o seu companheiro é o pecado e um companheiro constante. E essa distância, assim como ocorreu com Acabe, traz consequências destruidoras. Vejamos, portanto, o que uma vida distante de Deus pode trazer às pessoas, para aqueles que supostamente deveriam estar perto do Senhor, para aqueles que se chamam filhos de Deus, para aqueles que em sua essência deveriam ser a imitação constante do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo, portanto, algumas lições para aqueles que, quem sabe, pode ser você, às vezes eu, no momento de tentação, de luta, pode ocorrer conosco quando resolvemos ficar distantes e alheios do Senhor nosso Deus. Em primeiro lugar, uma vida distante de Deus, ela é cercada por pessoas que apoiam o seu erro. Eu vou repetir para que isso fique bem gravado na sua mente. Uma vida distante de Deus é cercada por pessoas que apoiam o seu erro, se você quiser chamar assim, o seu pecado. Acabe está ali no texto que você leu, cercado por profetas falsos, mentirosos, enganadores. Eles só têm uma tarefa: não perder os privilégios que a corte traz para eles. Não perder o posto que eles conquistaram apenas e tão somente falando mentiras. São bajuladores apenas pensando nos benefícios que o rei pode trazer para eles, para a vida de conforto, para o bem-estar que eles têm ali. O temor deles não é de Deus, o temor deles é para com os homens, a ponto de usar falsamente, se você ver o versículo 24, o nome de Deus em vão, mentindo, usando o nome de Deus para proferir uma profecia que Deus nunca tinha passado para eles. No momento crucial da vida de Acabe, eles não se importam com o que vai acontecer com ele. Acabe está indo para a guerra, é vida ou morte, mas eles não estão nem aí, eles não se importam. A profecia falsa é mantida, ainda que ela vai trazer consequências terríveis ao rei e, quem sabe, também ao povo que o rei dirige. Isso nos ensina e nos mostra que também, infelizmente, quando estamos distantes de Deus, nós passamos a nos cercar de pessoas que se dizem amigas, preocupadas, que nos amam, mas que, na verdade, lá no fundo, estão pouco se lixando para a gente, tão pouco se importando conosco. Porque o seu maior desejo é saber como tirar o máximo de proveito de nós. Nosso dinheiro. Pastor, eu sou pobre. Tá bom, não é só dinheiro que ela quer tirar de você. O seu tempo, a sua posição social, a companhia dos seus amigos. Alguma coisa, normalmente, ela vai olhar para você que pode tirar proveito da sua vida. E, infelizmente, é o que tem acontecido muitas e muitas vezes em igrejas hoje, nas quais, principalmente, líderes pensam apenas e tão somente em si mesmos, proferindo as profecias mais esdrúxulas e falsas que se poderia ter notícia, sem nenhuma base bíblica, para satisfazer o ego humano e conseguir alguma coisa, tirar alguma coisa das pessoas que os ouvem. Mas o verdadeiro amigo, aquele que é de Deus, quando necessário, nos fala não somente o que a gente quer ouvir, mas o que precisamos ouvir. E o melhor lugar para termos essas pessoas, e aqui eu falo principalmente para adolescentes e jovens, que fazem isso conosco, que vão nos orientar, que vão apontar para a vontade de Deus, não é lá fora, não é com aqueles amigos que não conhecem a Deus, não é com aqueles amigos que estão na faculdade e blasfemam contra Deus, é no meio dos seus irmãos e amigos, no meio, na igreja. O que você espera ouvir de gente que não conhece Deus? O que você espera ouvir de pessoas que não temem a Deus? O que você espera ouvir de pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus e para Jesus Cristo? Eles não vão te dar os conselhos que conduzem à vida, à piedade, à salvação, à vida eterna. Paulo nos alerta disso, lá em 2 Timóteo 4:3-4, dizendo: haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças.
É o nosso coração cobiçoso e pecaminoso que muitas vezes nos aproxima de quem nós já deveríamos ter nos afastado há muito, muito, muito tempo. Os que se distanciam de Deus, como aconteceu com Acabe. Que se você conhecer a história, pode depois, se quiser um tempo, de se debruçar em outros textos, na Bíblia, os textos anteriores, que já tinha cometido muitos e muitos pecados. Começa a conviver com determinado tipo de pessoas, que de tão cegas como ele também estava cego, acabam por levá-las ao abismo, e ambos vão juntos para o abismo, para a absoluta ruína. Você acha que aquele que não conhece a Deus vai dizer para você, isso mesmo, vai para a igreja, é um lugar bom. Você acha que aquele que não conhece a Deus vai dizer para você, isso mesmo, lê a Bíblia todo dia e faça oração, isso é muito bom. Você acha que aquele que conhece a Deus vai ter uma palavra de edificação para você? Eu tenho visto tantos casais em crise buscando orientação de gente ímpia, que a primeira coisa que vai dizer para você, seu problema é sua esposa, larga dela, seu problema é seu marido, larga dele. E a Bíblia diz, não! É uma aliança, é um casamento, é até que a morte os separe. Qual que a gente vai ouvir normalmente? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso coração egoísta, por causa dos nossos pecados, a gente quer ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos e o nosso coração. É justamente dessas pessoas que nós encontraremos toda sorte de barreira, e serão pedra de tropeço para que nós não andemos segundo a vontade de Deus, mas para que nós sigamos os nossos próprios caminhos que conduzem à destruição. São as últimas pessoas que deveríamos ouvir. Nós deveríamos buscar conselho, a companhia, a orientação de pessoas que vivem segundo este livro, a palavra de Deus. Mas o pior de tudo, a gente fala de gente de fora, mas às vezes, olhando para o texto, é triste saber que muitos desse tipo não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Às vezes tem muita gente que está dentro da igreja, que está vendo que tem gente que quer crescer na palavra de Deus, que quer amar o Senhor de todo o seu coração, que quer ter uma vida profunda de oração, comunhão, relacionamento com Deus, mas se torna barreira para esses irmãos. Não só não cresce, como não faz questão nenhuma de deixar os outros crescerem. E eu e você precisamos ter profunda maturidade suficiente, correto discernimento, iluminação do Espírito, para, se não pudermos orientar essas pessoas, infelizmente, se elas não querem seguir, mesmo estando dentro da igreja, não querem seguir os preceitos de Deus, nem dizer, olha, não dá mais. Porque se eu tiver que escolher entre você e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Se eu tiver que escolher entre você e o Senhor. Se eu tiver que escolher entre seus preceitos, os preceitos de Deus, os de Deus. Portanto, quando estamos distantes do Senhor, muitas vezes sem perceber, ou porque o nosso coração corrupto assim faz, nós nos cercamos de pessoas que não nos chamam a atenção, mas, pelo contrário, apoiam as nossas escolhas erradas, apoiam os nossos erros. Abramos os olhos para isso. Estejamos atentos ao que Deus deseja. Além de estar cercada por pessoas que apoiam o seu erro, em segundo lugar, quando estamos distantes do Senhor, essas pessoas que estão distantes do Senhor não podem suportar a verdade. É o segundo ensino. Enquanto vários profetas ali, falsos profetas, estavam na corte proferindo mentiras, e olhando para o texto, eu fico olhando assim, eu não sei se você faz assim quando você lê uma narrativa, tem ali um personagem, outro personagem, o enredo, a cena, eu fico imaginando a cena. E para mim, essa cena, quando eu começo a imaginar, esses profetas, eles beiram o ridículo. Como assim? Zedequias, que é um dos falsos profetas, faz o quê? Claro, você tem que olhar para o contexto da época, não para o nosso contexto. Ele faz o quê? Um chifre. E começa a abaixar a cabeça, você vai fazer assim, viu? Vai chifrar ali os seus inimigos, vai derrotá-los. Porque naquela época, ainda hoje na Europa e outros países, chifre representa poder.
poder na guerra, poder de vitória. É por isso que Viking usava chapéu com chifre. É por isso que ele usava. Para dizer, nós somos poderosos. Estamos aqui para acabar com vocês. Mais ou menos, nas devidas proporções, era assim o contexto. Então, Zedequias começa a pôr um chifre ali, olha assim, você vai escornear, vai chifrar todos os seus inimigos. Eu fico imaginando, a cena devia ser bem ridícula, né? Quase beirando o cômico. Micaías, o profeta, por sua vez, estava preso por falar a verdade. Ele está distante da corte, do centro de influência de Acabe. Acabe disse, eu não quero mais esse homem aqui. Então, naquele momento, se você começa a olhar a história, parece que a mentira está prevalecendo sobre a verdade. Se coloque no lugar de Micaías por um instante. Só um instante. Você está na prisão por falar a verdade. Vivendo de maneira racional de água e pão. Que piorou depois quando ele falou a verdade. E os profetas mentindo têm tudo de bom, de melhor. Estamos aqui, confortavelmente, sem nenhum problema. Humanamente falando, qual que era a posição e a escolha melhor? Mas a mentira não pode ser vitoriosa, a mentira não pode prevalecer para sempre, ela não pode permanecer e prevalecer sobre a verdade. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona e vai vencer a mentira. Ao mesmo tempo, está ali com Acabe um rei chamado Josafá, um rei temente a Deus. Ele percebeu que aqueles homens, de alguma maneira, o texto não nos fala, ele percebeu que eles estavam mentindo. O texto não fala que alguém falou com o olho para cima, fechou, piscou o olho, olhava para baixo. O texto não fala absolutamente nada. Mas Josafá percebe, esses homens estão mentindo, não são profetas de Deus. Então ele se vira para Acabe e diz, não tem um profeta do Senhor aí não? Porque isso aí não são. E onde não há profecia que vem de Deus, a Bíblia diz, o povo se corrompe, não é só o rei. Sem um servo de Deus verdadeiro, disposto a pregar a palavra da verdade, a sofrer por isso, a corrupção aumenta, os valores são distorcidos e vão se perdendo. Então Acabe responde para Josafá, tem um, ele só fala o que é mal e não o que é bom, ao meu respeito. Então, você percebe já o que está acontecendo? O que Acabe quer? Eu quero alguém que fale o que é bom a meu respeito. Eu não quero a verdade. Voltemos lá para o texto de Timóteo que eu citei. Acabe é como aqueles homens, ele quer ouvir uma coisa gostosa. Até no texto original de Timóteo é coceira gostosa no ouvido. Eu quero elogio, eu quero ouvir, você está certo, é isso mesmo, faça isso. Aliás, Acabe, ao olharmos para toda a história dele, ele é um personagem infantil, um personagem extremamente mimado. Uma vez ele quis uma vinha, o seu dono não quis dar para ele, ele chegou lá para sua esposa Jezabel, ele estava lá na cama, amuado, chorando, triste. Jezabel chegou para ele, homem, o que está acontecendo? Ai, Nabote não quer me dar a vinha, eu estou tão triste. Com um beicinho assim, ó. Jezabel, que é quem mandava no lugar, disse, você não é o rei de Israel? O cara quase dizendo para ele, mas você é frouxo, é um banana mesmo. Você não é o rei de Israel? Eu vou dar um jeito nisso, essa vinha amanhã será tua. Para todo momento de conflito, Acabe abaixava a cabeça, fazia biquinho, chorava e não resolvia o problema. Ele é um mimado, ele é um infantil, é alguém que não sabe o que está fazendo no lugar que não é dele. Ele não tinha como ser rei. E isso acontece aqui também. Porque aquele que é infantil, principalmente infantil espiritualmente falando, não é capaz de discernir entre o que é certo e errado. Muito menos separar a palavra de admoestação, exortação, quando alguém que ama traz, de uma palavra que não tem nenhum sentido para ele. Tudo é sempre ruim. Se o pastor chega para ele e fala, meu filho, não faz isso. Está vendo? O pastor só me critica. Minha filha, não vai por esse caminho, está vendo? O pastor não me ama. Casal, não faz desse jeito, está vendo? O pastor não está nem aí para... Não, o pastor ama tanto, tanto, que fala a verdade para você, para que você se desvie do mau caminho. Mas o mimado espiritualmente sempre vai achar ruim. Acabe era assim. Porque quando estamos distantes de Deus, assim como Acabe, somos incapazes de suportar a verdade, de sermos corrigidos pela verdade.
para que depois sejamos bem-sucedidos em todas as decisões e ações. Como é que você lida com a verdade? Como é que você lida com a palavra de Deus, que é a absoluta verdade? No livro de Apocalipse, você vai lembrar que João lhe é dado um livro, você lembra disso? Ele ouve a voz, toma e come. E ele mesmo, em suas palavras, diz, na boca era doce, mas quando chegou no estômago, o bicho ficou amargo. Por que ele diz isso? É uma clara visão daquilo que a palavra de Deus é, irmãos. Quando a gente só fala dela, repete, né, ouve superficialmente, nossa, que bonito. Nossa, pastor, você compartilhou um texto da Bíblia, que bonito. Mas quando ele vai lá no coração e diz, é para você, muda, obedeça, faça, cumpra. Faça aquilo que eu, Deus, estou ordenando por meio da minha palavra. Aí a coisa muda. Aí muitas vezes se torna o quê? Amargo, não palatável. Nossa, mas não é tão bom assim quanto parecia no início. Ora, alguns dizem que todo remédio bom é amargo. Eu não sei se é uma verdade. Alguns dizem isso. É uma palavra popular, mas acompanhe comigo, vamos supor, me dê um desconto, eu não sou médico, eu não sou farmacêutico, mas suponhamos que seja verdade, para não estragar aqui aquilo que eu quero falar. Se todo remédio amargo é bom para a saúde, o que dizer então da verdade, daqueles que pregam a verdade, quando ela parece amarga? Ela é infinitamente melhor para a nossa vida. Portanto, ame a verdade e ame aqueles que falam a verdade baseada na Escritura para você. Ame e apoie o pastor, o pregador, o conselheiro, aquele que ensina fielmente com sabedoria a verdade que é a palavra de Deus. Porque aqueles que estão distantes do Senhor não somente se cercam de pessoas que apoiam o seu erro, mas começam a não suportar mais a verdade, e não tem outro jeito. Quando nós abandonamos a verdade, que é a palavra de Deus, o nosso coração vazio e que precisa de uma direção, vai abraçar algum outro conceito mentiroso, que no final vai destruir a nossa vida, e em muitas situações nos mandar para a profundeza do inferno. Terceira lição, além de ser cercada por pessoas que apoiam o seu erro, não poder suportar a verdade, aquele que está distante do Senhor se esconde por detrás, do seu disfarce. Olhando para o texto, você vai lembrar, Acabe fez uma proposta indecorosa, completamente maldosa a Josafá, mas o que me estranha no texto é Josafá não ter percebido. De alguma maneira, não sei como, o texto não nos fala, eu aqui, veja só, não precisa ficar o que eu estou falando, aqui é um palpite, palpite não é o que a Bíblia diz, é para tentar encaixar as lacunas do que diz. Então, você pode discordar de mim, não tem nenhum problema, mas o meu palpite é que a notícia de que o rei da Síria disse, vão só no rei de Israel que é Acabe, é só ele que eu quero morto, os outros não, esqueçam, deve ter chegado aos ouvidos de Acabe, de alguma maneira chegou, mas Josafá não sabia. Palpite, puro palpite. Então ele diz, Josafá, tem uma proposta maravilhosa, fique vestido de rei, que eu vou me disfarçar. Vou colocar uma armadura, que era uma armadura da época, não pense naquelas armaduras medievais, para ir para a batalha. Aí Josafá deve ter pensado, acho que ele é bonzinho, ele está querendo ir na frente para me proteger. Coisa nenhuma, não era isso. Duas coisas Josafá queria aqui. Primeiro, ele tinha escutado a profecia. Eu vou burlar essa profecia de Deus, não vai dar certo. Segundo, eu vou fugir da morte certa porque o rei da Síria quer me matar. E ele tinha mais uma outra coisa, muito possivelmente em sua mente. Josafá era o rei do reino do sul. Acabe das 10 tribos do norte. Ele deve ter pensado, Josafá morre, eu tenho parentesco lá no sul, eu assumo os 2 reinos, vou virar rei dos 2 reinos ao mesmo tempo.
Enfim, disfarçando-se, o desejo de Acabe, que era rei, acompanhe meu raciocínio, por favor, que era rei, era o de se esconder, demonstrando ser aquilo que ele não era. Você conseguir explicar? Ele é rei, ele se disfarça. Ele quer dizer, não, vou me esconder aqui, eu não quero que ninguém saiba que eu sou rei. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Fingir ser um cristão, sejamos honestos, é muito, muito, muito mais fácil do que ser um cristão. Basta levantar as mãos. Tem gente que vai fazer isso, já sou cristão, levanta a mão na hora do cântico. Basta dizer aleluia, basta dizer glória a Deus, basta dizer amém. Alguns exageram, né, e trazem às vezes até para nós, está amarrado. Essas coisas não fazem de você um cristão. Mas disfarça bem. Esconder-se de Deus e de seus desígnios pode parecer mais inteligente do que se submeter a Ele com o coração verdadeiramente quebrantado e transformado, mas não é. Olhando para o texto e voltando, o mais interessante nessa história é que o plano de Acabe pareceu quase dar certo. Quando os capitães do exército da Síria chegam, olham para Josafá, aquele é o rei. É esse aí que o rei da Síria mandou a gente acabar com ele. Vão até ele. Mas esse texto é cheio de lacunas, então o pastor vai ter que ter muito palpite hoje. Eles, de alguma maneira, eles vão até o rei Josafá e ele grita. O que ele gritou? Não sabemos. Mas por causa do grito eles vão embora. Não é o rei Acabe. Vão embora. O que esse homem gritou? Muito possivelmente, ele deve ter falado alguma coisa relacionada a Deus. Quem sabe? Senhor, tem misericórdia. Ó Pai Celeste, me livra dos inimigos. Quem sabe recitou um salmo, mas alguma coisa aconteceu na vida daquele homem que fez com que seus inimigos se desviassem e não mais o perseguissem. Porque muito possivelmente Acabe não era conhecido como um homem que amava, adorava e buscava a Deus, mas Josafá sim. Então eles olharam, esse não pode ser Acabe, porque Acabe não está nem aí para Deus, ele adora Baal, mas esse aqui clamou por Deus, o Senhor, então ele não é o mesmo rei. E eu pergunto, será que existe alguma coisa mais vergonhosa para a vida de um crente do que ser reconhecido pelos ímpios por aquilo que não se é, ao invés de ser reconhecido por aquilo que deveria ser? Reforço a ideia, aqueles homens não atacaram Josafá porque possivelmente concluíram, não pode ser o homem que procuramos, porque esse homem que procuramos jamais clamaria a Deus nessa hora e em nenhum momento. Muitos estão entre nós disfarçados. Uma vez ouvi um pastor dizendo, agente secreto de Deus. Eu gostei do termo. Fazem um bom papel de crente, mas lá no fundo, não apenas talvez não saibam que não são, mas realmente não são. No fundo, os seus amigos ímpios sabem quem eles são, sua família sabe quem eles são, e o pior e o mais urgente e preocupante de tudo, Deus sabe quem essas pessoas verdadeiramente são. Você pode esconder de mim, pode esconder do presbítero do conselho, pode esconder do seu professor da escola dominical, pode esconder tudo, mas de Deus você não se esconde. Deus sabe quem é você, quem eu sou, quem cada um de nós é aqui lá no fundo do nosso coração, e de Deus não se zomba e não se esconde. E é quando você sai daqui do culto, na manhã, na tarde, quando esse culto acabar, que realmente a sua adoração começa, e é ali que você vai demonstrar se Deus realmente habita no seu coração e está transformando a sua vida. Quando você for trabalhar, se reunir na escola, se reunir com os amigos, quando estiver com os vizinhos, quando estiver com gente que não conhece a Deus principalmente. Há várias maneiras de se disfarçar. Olhe para o contexto do texto que lemos. Aqui o contexto é de batalha. E é em batalha que eu e você nos encontramos. Paulo diz para nós, combate o bom combate da fé. Paulo diz que nós somos bons soldados de Cristo. Paulo diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus.
Se uma coisa o crente deve ter na sua mente sem esquecer, é que todos eles, todos nós, não fomos chamados para a trégua nesse mundo espiritual, mas para uma batalha constante, é em batalha que nós nos encontramos. E aqueles que não querem se envolver com a obra de Deus, com essa batalha para a qual os verdadeiros filhos de Deus foram chamados, acabam se disfarçando. Isso acontece no trabalho do Senhor. Muitos se disfarçam de crentes e abrem mão da batalha, deixando a batalha feroz, terrível para os outros que estão nela, sobrecarregados nessa luta. Deixam tudo a cargo dos outros e, além de não ajudar, expõem as pessoas que trabalham a todo o peso e perigo da luta. Outros se disfarçam sobre a máscara da hipocrisia, querendo transparecer aquilo que nunca foram, que jamais serão em sua vida. Eu faço uma pergunta para você. Você tem algum disfarce? Qual é? Que máscara você tem insistido em usar a fim de tentar esconder quem você realmente é, ou como cristão, quem realmente você deveria ser? Mas o que eu posso dizer é que não se pode ficar disfarçado sempre no meio do povo de Deus, no meio do campo de batalha. Pior ainda, na presença do Senhor onisciente, o Senhor que vê todas as coisas. E é isso que vai trazer a consequência do meu quarto e último ponto. Hoje é um sermão de 4, não de 3 pontos. Recordemos, aquele que está distante de Deus, a pessoa distante do Senhor, está cercada por pessoas que apoiam o seu erro, não pode suportar a verdade, se esconde por detrás de uma máscara, de um disfarce, e em quarto e último lugar, será encontrada pela justiça de Deus. Como é interessante notar que aquele que aparentemente estava mais vulnerável, que era Josafá, o que aconteceu com ele no final? Ele sobreviveu. Ele não tinha armadura, ele estava lá atrás, foram em cima dele para matá-lo, ele sobreviveu. Ele clamou, muito possivelmente, pelo socorro de Deus. Em contrapartida, o que se disfarçou, colocou a armadura, tentou fugir do perigo e da morte, a morte encontrou. Porque não se pode fugir da justiça de Deus. Não há como se escapar das promessas de Deus, da sua justiça. Os olhos de Deus, a Bíblia diz, estão em todo lugar. Elias havia proferido a sentença sobre Acabe. Um profeta desconhecido havia pronunciado também a mesma sentença de morte para Acabe. E finalmente Micaías confirmou a mesma sentença. Houve muito tempo para arrependimento, muito tempo para obediência, muito tempo para abraçar a misericórdia e a graça de Deus, mas Acabe fez pouco caso disso. E se não bastasse todo o mal, toda a conivência, toda a fraqueza, toda a ganância, toda a desobediência a Deus da parte de Acabe, ele se achou inteligente o suficiente para enganar a Deus. Eu vou enganar a Deus, essa profecia que não vai acontecer não. Não se tem como esconder-se de Deus, ainda que estejamos lá no mais profundo abismo, o salmista diz, lá Ele me acha. Amado irmão, amado amigo, nós podemos enganar as pessoas. Como eu disse no ponto anterior, podemos ter uma máscara para cada ocasião. Tem gente que põe a máscara de crente, tira, põe a máscara do colega da escola, tira, põe a máscara de filho, tira, põe a máscara da pessoa que vai trabalhar no escritório, tira, põe a máscara lá no carnaval, nos dias das festas do carnaval, tira, quando chega em casa, tem um monte, tem uma coleção de máscaras. Você pode ter uma máscara para cada ocasião. Você pode ser um crente na igreja e um mundano fora dela. Mas Deus sabe de tudo. E Ele julga e julgará todas as coisas. Acabe achava que estava protegido. Uma armadura aparentemente forte. Um guerreiro robusto. Mas havia uma brecha. Você prestou atenção no texto? Só tinha uma brecha. Uma única brecha. Um espaço suficiente para que uma flecha jogada ao acaso o atingisse. Gente, imagina o seguinte, você, mesmo que seja o mais hábil possível no arco e flecha, você tem uma única flecha para jogar. Só tem um espaço para acertar.
quantas vezes seriam necessárias para aquele que não tivesse uma só flecha acertar aquele lugar? Normalmente ia demorar muito, e talvez nem acertasse. E você teria que treinar e mirar muito bem, de preferência, se na época existisse, não existia, com uma mira telescópica para acertar. Mas o texto bíblico diz, havia uma brecha, ele está na armadura, ninguém sabia que ele era o rei. Alguém vai lá, pega o arco, a flecha, faz assim com o olho e tum, solta. E vai lá e pega no lugar. Alguns chamariam, que azar, ou diriam, nossa, que falta de sorte desse homem. Os ímpios diriam, ele precisa se benzer. Os ímpios diriam. Mas ela acertou, ao acaso, apenas um ponto. E acertou mortalmente. Muitos de nós, irmãos, nos julgamos protegidos o suficientes pela armadura que construímos, que usamos, e que nos distanciam de Deus. Muitos acham que estão confortáveis e seguros no meio do dinheiro que têm, com a posição social que têm, com a diversão que têm, com a juventude que têm, com os bens que têm, com o namorado, a namorada que têm, com a família que têm, com os amigos que o rodeiam. Coisas às vezes até em si mesmas boas e não pecaminosas. Mas se Deus não for a nossa única e suficiente fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações, sempre, sempre haverá uma brecha. E o inimigo sabe e conhece essa brecha, e infelizmente é ali, bem ali onde nós não percebemos, bem ali onde achamos que estamos seguros, bem ali onde achamos que Deus não vê, não alcançará e nenhum mal nos alcançará, que os dardos inflamados dele nos atingirão, causando grande dor e às vezes profunda ruína sobre a nossa vida. Eu quero dizer mais ainda, eu falei aí que a flecha é jogada ao esmo, né? Na sorte. Fecha o olho e tum, joga. O que eu quero dizer também, esse texto quer dizer, é que quando o crente está distante de Deus, ou vai brincando com as coisas de Deus, tem grande chance de que as coisas acabem, sabe o que, dando? Errado. Se há uma grande chance, quando você está distante de Deus, não está nem aí para Deus, está fazendo as coisas contrárias a Deus, tem gente que não, vai dar tudo certo. A grande chance, meu irmão, minha irmã, é de dar tudo errado, é de você quebrar a cara, é de você ter sérias dificuldades em sua vida. Mas está dando certo até agora, pastor. Espera. Mas, pastor, está tudo indo do caminho do jeito que eu planejei. Pode ser do jeito que você planejou, mas não do jeito que Deus quer. Às vezes temos brechas que nem somos capazes de perceber que estão abertas. E distante de Deus, achamos que vamos sempre vencer, mas quando menos esperamos, algo nos atinge e parece que seremos destruídos completamente. Note que Acabe fez uma casa de marfim, edificou cidades, mas elas não adiantaram nada. O seu coração estava distante de Deus, ele não foi capaz de edificar sua vida, sua família, o seu povo, a quem Deus tinha confiado em suas mãos. Então nós temos o contraste final de Josafá, a história não está aí à toa. O autor quer dizer, veja como era Acabe, agora deixa eu fazer um resumo de como era Josafá, um homem de Deus com seus erros e pecados, mas um homem que fez o que era reto diante do Senhor. Sim, eles se uniam erroneamente com Acabe. Depois de um novo erro, ele se uniu, ou tentou se unir ao filho de Acabe, Acasias, mas ele entendeu o recado de Deus. Ele queria buscar lá o ouro de Ofir. Você não vai, eu vou destruir esses barcos, para você aprender a confiar em mim, para você entender que eu sou a sua riqueza. E então, o filho de Acabe, Acasias, fala para ele, não, vamos fazer o seguinte, vamos, o meu exército e o seu nos barcos para a gente ir para lá. Aí Josafá diz, não, já chega. Eu já fiz muita besteira, já chega de fazer essas escolhas, eu não quero mais isso.
Não há no texto nenhuma descrição de grandiosas coisas que Josafá tenha feito à semelhança de Acabe, nenhuma cidade edificada, nenhuma casa de marfim, mas o texto diz: fez o que era reto perante o Senhor. Que grande biografia aos olhos de Deus, e é essa que importa, a nossa biografia aos olhos de Deus. Sua história então não poderia terminar de outra forma. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reflita nesse exato momento: você está distante de Deus? Tem se disfarçado e recusa-se a assumir o seu papel como filho de Deus? Você escuta e se submete à verdade? Ou será que tem preferido escutar aqueles que estão distantes do Senhor? Aproxime-se de Deus, achegue-se a Deus, e Ele se achegará a você, se aproximará de você. Procure, principalmente você jovem, adolescente, desenvolver amizades sadias com rapazes, moças que realmente são de Deus. Cresça com eles, com elas em sabedoria. Dedique mais tempo para esse tipo de amizade genuína e de pessoas que amam a palavra, seguem a palavra, temem a Deus e amam a Deus. Pais, incentive os seus filhos a esse tipo de amizade. Tragam-os à igreja, tragam para aquelas programações. E mesmo assim, às vezes tem pessoas na igreja que podem não influenciar tão bem. Busque aquelas que influenciem melhor e ajude a esses que estão distantes de Deus, mesmo frequentando a igreja, a se aproximarem do Senhor. Você lê, guarda, pratica a verdade que é a palavra de Deus. Conviva e viva mais da sua vida com e pelas Escrituras. Torne-a parte da sua rotina, leia, estuda, medite, pratique, guarde, decore, viva a palavra de Deus. Destrua as possíveis máscaras sobre as quais você tem construído sua vida. Você precisa decidir de uma vez por todas, você não pode adiar mais isso. Nessa noite você precisa fazer isso, sair daqui com essa decisão. Você é ou não crente? Repito, você é ou não é um verdadeiro filho de Deus, um cristão, ou você tem se disfarçado há tanto tempo que nem mais percebe isso. Porque você tem que ser um verdadeiro cristão, independentemente do ambiente no qual você está. Ouse falar, viver e testemunhar de Cristo para todos os que conhecem ou que conhecerem você. Finalmente, não espere que a justiça de Deus o encontre, porque ela já encontrou Jesus na cruz. Mas que possíveis brechas estão abertas na sua vida? Quais vícios estão prestes a destruir você e aqueles que estão ao seu redor? Que pecados você está praticando e que deve abandonar ainda hoje? Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Nós não teremos talvez a força suficiente, talvez você não tenha, mas clame: Espírito Santo, dê a força que eu preciso para ainda hoje, agora, abandonar esses pecados que são a brecha que o maligno vai encontrar para destruir minha alma. Mas ainda que a justiça de Deus, quem sabe, já o tenha encontrado ou encontre, você se encontre no pó, pareça que não consiga se levantar mais. Revista-se da armadura de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Encontre na justiça de Cristo, mesmo que a pesada mão de Deus esteja agora sobre você, o conforto e o poder para uma profunda e duradoura mudança em sua essência. Vamos orar. Deus querido e Pai bondoso, louvamos o Seu nome nessa noite por Sua palavra. Nós temos que ter uma essência genuinamente cristã, onde as pessoas possam ver a beleza, o brilho, a luz, a glória do Senhor Jesus Cristo em nós. Mas nós reconhecemos que muitas vezes isso não tem acontecido, para nossa vergonha, para um péssimo testemunho, porque temos andado distante de Ti, Senhor. Porque não buscamos o Senhor em Sua palavra, porque não buscamos nos revestir da justiça de Cristo, porque nos esquecemos do poder do Espírito, então nos acercamos de outras coisas que parecem verdade, mas que são mentira e que nos distanciam de Ti, nos acercamos de máscaras, ó Deus, que nos distanciam de Ti, dão péssimo testemunho aos outros. Deixamos uma brecha aberta
onde o inimigo, quem sabe, já encontrou ou a encontrará, que vai nos ferir profundamente e muitas vezes nos distanciar do Senhor. Deus querido, nessa noite clamamos em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, que não haja mais máscaras em nossa vida, mas que haja a genuína beleza do Redentor em tudo que falarmos, fizermos, vivermos, única e exclusivamente para o louvor da sua glória. Despede-nos em tua paz, nos abençoa, que a nossa essência seja a essência do Senhor Jesus Cristo com o seu Espírito Santo habitando em nós. Em nome de Jesus.